Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vai tudo bem com os irmãos? Bom estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Podermos louvar, adorar o nome dEle. Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Estamos aqui com um único objetivo: ouvir a sua voz, aprender com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos estudando o livro de Marcos, estamos no capítulo 12, hoje a partir do versículo 13. Vou fazer a leitura do 13 ao 17 e daremos início ao nosso estudo nesta noite. Capítulo 12 de Marcos, versículo 13 ao 17, diz assim: Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhasse em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Senhor, nosso Pai, mais uma vez estamos em Tua presença santa, clamando por Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu Espírito Santo, clamando que o Senhor venha nos trazer sobre nós a Tua revelação, para que possamos crescer em graça e em conhecimento, que possamos crescer por meio do estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, usa-me, para que a Tua igreja saia daqui aperfeiçoada pelo Teu poder, pela presença do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, sem a Tua presença, não faz sentido estarmos aqui reunidos. Louvamos o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos com uma pergunta do capítulo 11, do versículo 28, que está ecoando e vai ecoar até o fim desse capítulo praticamente. Qual é a autoridade de Jesus? Com qual autoridade o Senhor Jesus faz o que faz? Quem é que te deu autoridade? Esta pergunta Jesus não respondeu na hora, mas por meio dos estudos, da parábola, de tudo que está acontecendo, Jesus está cada vez mais dizendo qual é a autoridade que ele tem, qual é a diferença dele para outros homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente teve a primeira história, que foi do capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 12, falando sobre a parábola dos lavradores maus. Então, de certa forma, Jesus está dando uma resposta ao sinédrio sobre qual é a autoridade que ele tem. No final, Jesus desautoriza o próprio sinédrio e coloca eles contra a parede, né? Com a pergunta que Jesus faz, eles ficam sem responder, sem dar resposta a Jesus. Propositalmente, eles não respondem a Jesus. E aqui nesta parábola, quando está encerrando, diz a Bíblia que eles entenderam que Jesus estava falando sobre eles. Depois desta parábola, Jesus está ensinando, Jesus está sentado, Jesus está no templo, Jesus está explicando a palavra. Embora os sacerdotes, os escribas estão ali e se revezando, que é o que vai acontecer,
Cada grupo faz uma pergunta, sai, depois vem outro. Nós vamos ver esse revezamento entre alguns membros do Sinédrio, né? Então, o primeiro versículo aí está dizendo: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Que nós temos dois grupos de pessoas praticamente antagônicos, né? Um herodiano político e o outro religioso. Só que eles faziam a questão de misturar um pouco as coisas, né? Essa turma aqui dos herodianos são seguidores de Herodes. Herodes estava no governo e ele tinha aqueles que proclamavam, que anunciavam, que defendiam seu governo, a sua autoridade. Nós já explicamos que Herodes é descendente de Edom, de Esaú. Ele não é descendente de Davi, não é descendente da tribo de Judá, não deveria ser rei, mas foi colocado por Roma, né? Então, nós temos aí essas divergências. Uma das coisas que está escrito no versículo é: qual é o objetivo deles serem enviados? Para o apanharem em alguma palavra. Lá em Lucas, capítulo 20, versículo 20, vai chamar eles de espias. Essa é a intenção desta palavra aqui no original, quando coloca que eles queriam apanhar Jesus, eles queriam tentar Jesus. Então, esse apanhar tem esse sentido de serem enviados com um objetivo escuso, como espias. Mateus, versículo 20, capítulo 22, versículo 16, chama eles de discípulos, né? Discípulos dos fariseus, né? E dos herodianos. Chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, para que não olhes a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Tudo isso é verdade, né? Eles estão utilizando uma forma, uma linguagem de falar com Jesus para que Jesus se desarme, né? Vou elogiando e aí eu posso fazer a pergunta, quem saiba eu posso obter a resposta que eu desejo. A resposta que eles querem não é bem uma resposta que possa dar crescimento. O intuito deles é achar alguma falta nos ensinos de Jesus e colocá-lo como falso mestre, como falso ensinador. Amém? Então, nós temos aí, a primeira coisa é chamar Jesus de mestre. Eles queriam que Jesus fosse um falso mestre, queriam desacreditar Jesus e não concordar com os ensinos de Jesus. Então, bajulação, palavras com o intuito de elogios para que Jesus pudesse, de forma mais tranquila, respondesse, sem prestar atenção, né? Mas Jesus, ele era além dos homens, a sabedoria dele era uma sabedoria que vinha do próprio Deus. O Espírito Santo que veio sobre ele no batismo, ungir Jesus, capacitava Jesus a discernir os espíritos. A palavra vai dizer que aquele que é espiritual, ele discerne aquele que é carnal. E ele não é discernido por aqueles que são carnais. Amém? Então, Jesus é este homem espiritual. E ele é esse homem cheio do Espírito Santo, que tem a sabedoria de Deus, a revelação de Deus, para conhecer também o coração dos homens. E aí vem a pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? O versículo 15 já começa: então, conhecendo a sua hipocrisia. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 18, vai dizer: conhecendo a sua malícia.
Então a gente percebe aí que tinha uma intenção, as suas palavras eram mascaradas. Elogio, assopro e bato. Bate e esconde a mão. Então, a pergunta deles não tinha o intuito de obter o conhecimento, mas sim de pegar Jesus nas suas próprias palavras. Eu escrevi hoje aí, coloquei nas nossas redes sociais, Jesus sendo interrogado pelos homens. Então, aqui no caso, os fariseus e os herodianos estavam perguntando a Jesus. A resposta que Jesus dá, quando eles perguntam, é lícito dar o tributo a César ou não? Essa resposta de Jesus, ela mostra que existe, no mínimo, 2 mundos. Esses 2 mundos, um mundo onde César é o governador, onde César é o imperador, onde a lei de César é a que vale, e um mundo espiritual, onde o reino de Deus se faz presente, onde Deus reina, louvado seja o nome do Senhor, onde a lei de Deus é a lei que vale. Então, Jesus ele está trazendo uma contrapartida, ao invés de responder e ficar apenas na resposta, Jesus ele vai além, louvado seja o nome do Senhor. Existiam muitas pessoas ao redor, não era só aqueles que estavam perguntando. Da pergunta, mesmo sendo uma pergunta provocativa, com um dúbio sentido, com uma intenção escusa, mesmo assim, havia pessoas que poderiam aprender algo e Jesus iria utilizar aquele momento para ensinar. Então, a resposta de Jesus mostra esses 2 mundos diferentes. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa primeira expressão, dai a César o que é de César, tem a ver com o mundo material, com esse mundo físico, com o mundo visível. Então, o que é de César, dá a César. Então, todos temos nossas obrigações que devem ser cumpridas e nossas ações ou omissões em desacordo com essa lei humana, elas poderão ser punidas. Sim ou não? Se eu desobedeço o código de trânsito, eu sou crente espiritual, mas eu saio desobedecendo a lei de trânsito, pode ser que eu venha a ser pego, punido, multado, carro apreendido. Aí foi Deus ou foi o diabo que fez alguma coisa aí? Foi eu mesmo. Porque nós temos 2 mundos. Nós temos um mundo físico, um mundo material, e nós temos um mundo invisível, espiritual. E que há uma batalha, há os seus agentes nesse mundo espiritual que vão trazer as consequências para as nossas escolhas, palavras e ações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa segunda expressão, dai a Deus o que é de Deus, é esse mundo espiritual. No mundo espiritual não é diferente do mundo físico. Em que sentido? Com Jesus nos lembra das nossas obrigações espirituais. Você não tem a sua obrigação? Dai a César o que é de César. De quê? Qual é o assunto que Jesus está dizendo? Imposto. Havia uma obrigação de pagar o imposto. Jesus não diz, o imposto é injusto. Jesus ainda vai falar sobre o tributo, vai falar assim, vem cá, de quem cobram os reis os tributos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E a resposta seria, cobra dos estrangeiros e não dos próprios filhos. Então, Jesus está falando aí, tem a cobrança do imposto? Tem. Tem crente que, homens e mulheres, crentes ou não crentes, que não concordam em pagar imposto de renda. Quando ele vai pagar o imposto, ele fala assim, esse aqui eu vou pegar de volta. Eu lembro de uma época em que as pessoas pagavam 3 mil de imposto
e recebia 9.000. Você só pode receber se você tiver comprovantes que vai te dar um abatimento do que você deveria pagar e você pagou, então você pode receber de volta. Então, nunca quem paga 3.000 pode receber 9. Isso é roubo. E tinha crente fazendo isso. Eu ficava olhando e falava assim, mas rapaz, você é crente, rapaz. Não, o governo sempre pega mais do que devia. Que mundo é este que você está vivendo? No mundo espiritual ou no mundo físico? No mundo em que você tira vantagens ou no mundo que tem algo depois desta vida? Consequências eternas para as minhas ações e minhas palavras. Então, é algo complicado. Então, eu acho que desde 2008, que eu mesmo faço meu imposto de renda. Nunca recebi nem metade do que paguei. A maioria das vezes eu recebia sempre menos da metade. Mas tinha gente que pagava menos do que eu e ganhava mais do que eu. Eu falava, rapaz, isso é roubo na mão grande. Então, a gente tem que se preocupar em viver esta vida como se a gente estivesse já na vida futura. Como é que a Bíblia diz para a gente servir o nosso patrão? Como se fosse a Cristo. Como se fosse ao Senhor. Então, a gente às vezes não consegue compreender que tudo que fazemos aqui vai implicar na nossa eternidade, levando-nos a conseguir entrar nas mansões celestiais, na presença de Deus, entrar na eternidade, na vida eterna ou na morte eterna. Quando a gente trabalha com a dualidade, às vezes as pessoas ficam meio... já vai, o radicalismo. Não existe isso. Mas a Bíblia ela é cheia de dualidade. Ou céu, ou inferno, ou luz, ou trevas. Se as minhas obras forem boas, é porque a luz de Deus está me iluminando. Se as minhas obras forem maus, é porque eu estou sendo influenciado pelo outro Senhor do mundo, que é o Senhor das trevas e não o Senhor da luz. Há realmente essa dicotomia. Então, o mundo espiritual, Jesus não está condenando pagar o imposto. Jesus, quando ele estava aqui, ele ainda falou para Pedro, Pedro, vai lá e pesca lá um peixe, dentro da boca do peixe, você vai ter uma moeda lá e você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. O valor do imposto era uma dracma, ou um denário, que é a moeda que tinha a cara do imperador, Tibério César. Então, tinha a cara do imperador nela e uma inscrição lá, falando alguma coisa de divindade, como se ele fosse divino. E a gente sabe que homens, em toda a história, reis, tentaram adquirir ou tomar ou ser Deus. Nabucodonosor, teve um momento que Daniel foi jogado na cova dos leões, porque Nabucodonosor queria ser adorado como Deus. Só podia fazer oração se fosse para ele. Qualquer coisa que você quisesse pedir, tinha que pedir para ele, não podia pedir para outro Deus, como se ele fosse Deus. Então, nós vemos isso na história, a história se repete. Então, Jesus ele está aí lembrando das nossas obrigações espirituais. A lei vigente é a lei de Deus. Como seres espirituais, nós temos necessidades que só serão satisfeitas em Deus. Não adianta a gente procurar outro lugar. Só será satisfeita em Deus. O homem tem um vazio, e esse vazio, como dizem, é do tamanho de Deus. Não sacia com obras da carne. E aí eu deixei uma pergunta no final. Será que estamos dando a Deus o que lhe é devido?
Você tem dado glórias a Deus pelo que você tem? Quando você adquire algo material, você glorifica a Deus? Quando você obtém uma vitória, um sucesso na vida, um sucesso em algum empreendimento que você faz, a quem você dá glória? À sua força? Ao seu braço? Ou você glorifica a Deus com a sua vida? Amém? Com as coisas que você tem feito, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu citei aqui Mateus 16 e 19 para falar dessa interligação entre os dois mundos. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, que é o reino da terra, né, será ligado no reino dos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Então há um intercâmbio, um influencia no outro. As orações que faço aqui podem me dar vitória no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Como? Eu não vejo o mundo espiritual. Eu não vejo o mundo espiritual. O mundo invisível. Mas por meio da oração, eu posso obter resposta, obter vitórias. Já disse para os irmãos algumas vezes que algumas atitudes dos nossos filhos foram necessárias serem corrigidas. Amém? Quem tem filho, de vez em quando, tem que usar a vara. Pelo menos é a Bíblia quem diz isso. Que se você não usa a vara, você será envergonhado. Então, cabe a cada um aí usar essa vara. E não é usar de maneira de deixar marca, de machucar, de sangrar. Não, não, não. É uma correção da pessoa entender que errou. Então, em alguns momentos, a gente corrigia o filho usando, né, as formas que nós tínhamos na hora à disposição, os meios possíveis para que ele pudesse ser alguém melhor, um cidadão melhor, um crente melhor. A gente tem que corrigir, não é isso? E havia alguns momentos que a gente corrigia, usando a vara, usando o cinto, de alguma forma, e o menino parecia que queria ficar sem vergonha. Parece que o menino não entrava no curso. Aí, eu e a minha esposa, teve momentos que nós falamos assim, agora é oração, agora é jejum. Vamos jejuar por esse problema, por esse mal que está acontecendo, para que ele possa mudar. E foi através da oração e do jejum que alguns comportamentos deles foram mudados. Amém? Então, fazendo uma coisa no mundo físico, mas interagindo no mundo espiritual. Então, nós temos que entender que nós temos esses dois mundos possíveis da gente entrar na presença de Deus. Quando eu entro na presença de Deus, né, eu estou entrando nessa dimensão espiritual, onde não é dinheiro, não é ações, mas é a fé que abre as portas, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aí, dar a César o que é de César, é cumprir com as obrigações humanas. Cumprir suas obrigações como pai, cumprir suas obrigações como marido, como esposa. Qual é o papel social seu em determinado ambiente? Na profissão? Não se espera de você um papel? Não se espera de você um determinado desenvolvimento? Você tem que cumprir com aquilo que você foi contratado, com aquilo que esperam de você, senão você é demitido. Você pode ser demitido, pode ser mandado embora, porque não está cumprindo com aquilo que deveria estar fazendo. Então, eu tenho que cumprir com as coisas físicas? Tenho, mas eu não posso me esquecer que eu também sou um ser espiritual. Eu tenho que viver esta vida para obter salvação na vida vindoura. Eu tenho que viver o agora, o hoje, tendo em vista um futuro glorioso na presença de Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença.
amar aqueles que nos perseguem, só quem está em Deus. Sem a graça de Deus, a vontade da gente é pisar no pescoço. É fazer algo que, às vezes, não é o correto. É agir na carnalidade. É agir como homem carnal. Mas nós somos homens e mulheres espirituais. Amém? Então, ter esse cuidado. Então, a resposta de Jesus, ela não fica apenas no material, porque eles estão elogiando Jesus na parte espiritual, mas a pergunta que eles fazem é no mundo material. E Jesus responde o material e também o espiritual. Há todo esse jogo aí para a gente estar realizando. Amém? Então, Jesus, ele conheceu que eles estavam sendo falsos. Aquelas palavras de elogio não eram sinceras. E Jesus inicia dizendo, por que me tentais? Jesus pede para trazer um denário. Eles trazem a moeda. Jesus diz, de quem é esta imagem? Em Lucas vai dizer, de quem é esta efígie, né? Então, de quem é esse desenho, essa inscrição? E todo mundo responde que é de César. E aí vem a resposta de Jesus, dai a César o que é de César. Então, eu não vou cuidar do meu filho, educar o meu filho só no mundo físico, só com correção física. Eu também tenho que ter a parte espiritual. Eu tenho que ser o sacerdote da casa, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ter princípios bíblicos que regem a minha vida, que eu não seja incoerente com a palavra de Deus. Então eu tenho que ser profissional, mas acima de tudo eu sou crente. Como eu fui policial durante 30 anos, então durante aquele período eu era policial, mas acima de tudo eu era servo de Deus. Amém? Essa parte espiritual tem que ser maior. Algumas pessoas agora que às vezes me encontram e que conhecem que eu sou pastor, eles falam assim, então é por isso, né? O jeito, a forma de falar, de responder, em alguns momentos, eles compreendem agora. Mas em todo o tempo que você é uma coisa material, você tem que sempre lembrar que o mais importante é esse homem espiritual que você é. Então, a maneira de eu interagir, a maneira de eu responder, a maneira de eu comprar, de eu vender, de eu me comportar na sociedade, o cristão tem que ser um bom cidadão. O cristão tem que ser um bom pagador. Irmãos, tem gente que vive uma vida toda enrolada. Não pode. Nós devemos ser exemplo na vida agora, como homem, como pai, como marido, em todas essas funções sociais, mas nunca esquecendo que nós somos, em primeiro lugar, servo do Deus vivo. Amém? É o melhor título, o título mais importante. É aquilo que vai redundar em salvação. É a nossa vida espiritual. Amém? Então, eles se maravilharam aí, último versículo, né? Maravilharam-se dele. Aí, no versículo 18, nós vamos ter uma outra história, outras perguntas, outros que estarão aí fazendo esse revezamento, como eu disse. Agora, são saduceus. No capítulo 22 de Mateus, versículo 23, diz, no mesmo dia, então Jesus estava ensinando no templo. Veio um, fez uma pergunta. Ele respondeu, já tinha contado a parábola. Já respondeu um. Agora vem outra pergunta. E ele continua agora, geralmente, através de perguntas, e fazendo, às vezes, pergunta para responder uma pergunta, é que os mestres ensinavam. Então, às vezes, Jesus faz pergunta,
Às vezes Jesus responde a pergunta, depende do momento, né? Então, o caso daquela pergunta, com que autoridade fazem isso? Jesus responde como os mestres, fazendo uma outra pergunta. E em alguns momentos aqui, Jesus faz a resposta correta, né? Na verdade, Jesus sempre tenta trazer o ensino de maneira que atinja aquele que está fazendo a pergunta e todos aqueles que estão em sua volta escutando. Então, os saduceus estão aqui, versículo 18, que dizem que não há ressurreição. Aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Então nós temos aqui os saduceus. Os saduceus são aqueles que eram sacerdotes. Em outro estudo nós falamos que os sacerdotes já não eram mais os de Arão, da descendência de Arão. Também falamos que a arca de Deus não está dentro do templo, não morre mais ninguém. Pode viver em pecado, que não tinha problema, diante dos homens. É a mesma coisa hoje de um pastor viver uma vida dupla. Viver aqui na igreja, na frente dos irmãos, como alguém que é homem de Deus, e por trás ser um carnal. Então, embora Ananias e Safira morreram no tempo da graça, muitas vezes a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus, às vezes tem permitido acontecer algumas coisas. E a Bíblia ainda diz que é necessário que às vezes aconteça para que aqueles que são sinceros se manifestem. Amém? Então, às vezes é necessário que venha um escândalo, diz a Bíblia, para que aquele que é sincero se manifeste, ou seja destacado também pela presença de Deus, por viver uma vida íntegra na presença do Senhor. Amém? A questão da ressurreição, aqui é que está no cerne da pergunta. A resposta de Jesus vai também apresentar dois tipos de vida. Eu queria usar Lucas, capítulo 20, porque lá está bem diferente a forma de colocar, de maneira que a gente que é gentil consegue compreender de uma forma melhor. Ambos vão trabalhar a lei do livre-erato, né? Que é suscitar herança para o irmão que morreu sem deixar descendência. Então havia essa lei. E olha só o versículo 34. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havido por dignos de alcançarem o mundo vindouro. Então nós vemos aqui dois mundos. O primeiro mundo é os filhos deste mundo, que está no versículo 34. Mas no versículo 35, nós temos o mundo vindouro. Então, aqui neste mundo físico, nós temos comportamentos, coisas que nós fazemos, que está correto, está dentro da lei humana. Então, o casamento é uma coisa temporal, é uma coisa para esta vida, e não para a vida futura. Amém? Acho que eu estou adiantando muito, né? A história que eles contam, essa história aí, só para contar que são 7 irmãos e todos morrem sem deixar filho, e ela foi mulher de todos eles, e na ressurreição de de qual deles ela será a mulher. Então eles estão partindo do mundo físico, estão saindo das coisas deste mundo para dizer a vida futura. A primeira coisa que nós entendemos aqui é Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, se os irmãos abrirem lá, eu trouxe aqui o versículo 42 até o 44, que diz assim:
assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se em corrupção, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Ressuscita-se corpo mortal, semeia-se corpo mortal, natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, as perguntas que a gente pode fazer, ainda mais quem vive uma vida matrimonial abençoada, aí eles querem continuar lá no céu como casal. Acabou. É só aqui. Minha esposa só tem que me tolerar aqui. Lá naquela vida vindoura não tem mais essa necessidade. Casamento eterno. Né? Então, há algumas seitas que falam desse casamento eterno. Não existe isso. Quem está dizendo é Jesus. E se Jesus está falando desse assunto, basta ele falar. Amém? Então, ele está dizendo que esta vida de companheirismo, de amizade, às vezes a irmã sofreu tanto na mão de um homem, e aí vai passar a eternidade do lado dele ainda, não tem esse negócio não. Né? As lutas é só aqui, o choro é só aqui, as dificuldades é só aqui. Lá no mundo vindouro, nós vamos estar semelhante aos anjos. Então, está dizendo sobre glória. E quando fala de semelhante aos anjos, a gente fica tentando entender, porque não tem anjo homem e anjo mulher. Não tem sexo no anjo. Então, às vezes, a gente pensa nisso, né? Mas se a gente continuar lendo Lucas, a gente vai entender que Lucas, ele traz uma revelação para a gente aí, que não tem a ver com questão de sexo, mas com questão de mortalidade ou imortalidade. Que é o versículo 36. Porque já não podem mais morrer, pois sois iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, a ressurreição não é para voltar paralítico, cego. Essa questão física é apenas para este mundo. No mundo espiritual não tem a questão mais física. E como é que será o meu corpo? Irmãos, se João, que deitava no peito de Jesus, quando viu Jesus ressurreto, assustou e caiu como morto, significa que o corpo de Jesus foi totalmente modificado. O corpo que João conheceu, a qual Jesus ressuscitou e eles viram, não é o mesmo quando ele entrou na glória, quando há essa transformação num abrir e fechar de olhos, que é uma promessa para a igreja. Então, essa transformação, os filhos da ressurreição não serão como era antes. Você pode ressuscitar como Cristo ressuscitou aqui na terra, nesse corpo físico, com todas as dificuldades que você tem. Mas, no mesmo segundo, no mesmo milésimo de segundo, num átomo de segundo, num pedaço de segundo de tempo que é sem precisão de medir, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados no corpo incorruptível. Semeia-se incorrupção, um corpo que morre, um corpo que está doente, e ressuscita um corpo glorioso, sem doença, sem problema. Toda lágrima, todo pranto será enxugado, porque não há mais necessidade no céu de lágrimas, louvado seja o nome do Senhor. Então,
a ressurreição é totalmente diferente dessa vida nossa. Há coisas que são passageiras e outras são eternas. A Bíblia ainda vai falar que existem 3 coisas, né? O amor, a esperança e a fé. E dos 3, qual é o maior? O amor. Porque o amor vai ficar aqui, serve para as nossas relações aqui, serve para o nosso relacionamento com Deus e ainda serve para o futuro, para a eternidade. Vamos servir a Deus em amor eternamente, louvado seja o nome do Senhor. É algo que não vai parar. Seremos alvos, somos alvos do amor de Deus e continuaremos a ser alvo do amor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, casamento é uma aliança terrena. A própria Bíblia diz que o casamento é desfeito pela morte. Morreu o marido e a esposa junto, a relação deles acaba na morte. É só até a morte, que a morte separou esse vínculo. Amém? O casamento é uma bênção de Deus. O casamento é algo que Deus deixou para o homem e para a mulher, né? Ter um desfrute, um deleite que não existe igual. Fisicamente, a interação, a união entre um homem e uma mulher que tem a graça de Deus, a presença de Deus, é um amor incondicional. É um amor que a Bíblia chega a dizer que é igual ao amor de Cristo, que é aquele amor sacrificial. Então, o casamento é uma bênção para aqueles que andam com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, do nosso Deus. Amém? Que Ele abençoe o teu casamento, tua união, teu relacionamento. Mas este amor humano, físico, é só para esta vida. Amém? Não iremos entrar na eternidade com o vínculo do casamento aí. Aí existem algumas pessoas que caem na questão da lembrança. Será que nós vamos lembrar de alguma coisa lá no céu? Vai haver lembrança? Não vai haver lembrança? Tem linhas teológicas que trabalham nesses aspectos. Mas o importante é, qualquer mal que você sofreu, esse mal não mais te dói, te provoca, esse mal não vai mais fazer nada sobre a sua vida. Se você lembrar de alguma coisa nesse sentido. Amém? Você não vai passar pelo irmão que às vezes teve uma discussão, teve alguma coisa que não foi bacana, que depois pediu perdão e reconciliou, mas teve um embate. Você não vai passar pelo irmão e ficar lembrando dessas coisinhas aqui não, irmão. Essas coisas aqui são pequenas demais. Se eu não perdoar aqui, nem lá eu vou entrar. Não terei vida eterna. Amém? Então eu tenho que resolver tudo aqui. O fofoqueiro vai ficando de fora. O céu da boca da onça. Então, casamento é isso. É uma bênção, é para esta vida, não tem a ver com a vida futura. Nossa comunhão com Deus, por outro lado, é uma comunhão eterna. Irmãos, isso aqui é algo fantástico, quando a gente consegue compreender, né? As promessas que Ele fez, o amor dEle, não se encerra com a nossa morte. Nós temos a esperança que aqueles que morrem em Cristo viverão novamente, voltarão à vida, serão ressuscitados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há este amor tão grande e Jesus vai dar a resposta para eles aqui, usando a questão do Pentateuco, porque os saduceus só acreditam nos 5 livros da Bíblia, só nos 5 livros de Moisés. Então, eles estão falando aqui, Moisés nos disse, eles não acreditam nos profetas, diferente dos fariseus, né? Que ainda, os fariseus ainda criam na linguagem oral, né? na tradição oral. Então,
na interpretação dos rabinos, eles usam muito isso também para trazer elucidação aos textos. E os saduceus não acreditam nos salmos, nos profetas, somente nos históricos, somente nos livros, nos 5 primeiros livros. Então, a resposta de Jesus para eles é exatamente no Pentateuco. Vocês não leem que a revelação de Deus para Moisés lá na sarça, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac e Jacó. E aí Jesus disse: Deus não é Deus de morto, e sim de vivos. Então esses estão vivos na presença de Deus, no sentido de Deus saber todo o plano, o que vai acontecer. Em algum momento da eternidade de Deus, esses homens morreram, mas em algum momento eles serão transformados, receberão a vida eterna, desfrutarão da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para toda a eternidade. Então, para Deus, a promessa dele continua válida. Deus continua fazendo uma grande nação de Israel em amor a Abraão. Deus continua abençoando o reino eterno por amor a Davi, que Deus disse que o reino dele seria um reino eterno, apontando para Cristo, né? E para Moisés, Abraão também, que dizia que todas as nações seriam benditas, tudo apontando para Cristo. Cristo cumpre com essas promessas de Deus para a vida nossa aqui. Irmãos, olha só, Deus disse que Abraão seria pai de nações, de multidões. Quantos filhos que Abraão teve? Teve um com Agar, um com Sara. E que multidão foi essa? Qual foi essa multidão tão grande assim? Poucos filhos físicos, mas ele creu na promessa. E a promessa de Deus não foi invalidada, porque Abraão morreu, mas ela continua sendo cumprida. Irmãos, eu acho isso algo assim tremendo. O amor de Deus por você e ele continuar fazendo bem para todos os seus descendentes, porque você ama ele e o serve de coração. Deus não vai fazer bem para você apenas. Deus não tem um compromisso apenas com você de salvação, mas toda uma descendência tua será abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que ele vai fazer bem para você até 1000 gerações. Eu já estudei com os irmãos sobre isso. Que se a gente for de Adão até chegar em Cristo, nós vamos ver que tem 42 gerações. É isso? São um período de 14 gerações, de Adão até Abraão, de Abraão até Davi, de Davi até Jesus. Pedaço de 42, ou de 14 gerações, não dá 100 gerações até Jesus. E Deus está dizendo: eu vou fazer o bem até 1000, ainda que não exista humanidade, ainda que não haja projeto de ter 1000 gerações, eu vou fazer o bem para aqueles que me amam, que me servem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, as promessas de Deus não são invalidadas pela morte. Às vezes, a irmã ora pela salvação de um filho, e às vezes você, como mãe ou como avó, não vê a salvação do neto, mas Deus ouve as nossas orações. E ainda que os nossos olhos não veem, aqueles que confiam no Senhor, serão as suas orações respondidas. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida é passageira, mas nós servimos a um Deus eterno. Por isso que Ele é capaz de cumprir com uma promessa, independente do tamanho ou do período de anos da nossa vida humana.
Ele continua abençoando, ele continua cumprindo com a sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele. Amém? Se ele prometeu, fiel ele é para cumprir a sua promessa. Então nós temos aí esse diálogo de Jesus falando sobre a vida eterna. E em Lucas diz, capítulo 20, mas os que forem havidos por dignos nesta vida do mundo, nesta vida terrena, existe uma parte dessas pessoas que serão dignas de entrarem na eternidade. Outras não serão dignas. Então existe salvação eterna e perdição eterna. Então nós temos que entender isso aqui também. Amém? Aqueles que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem de ser dado em casamento. Amém? Então, nós temos aí mais essa palavra. Convido a equipe de louvor. Só terminar de fazer a leitura aqui, eu já terminei, né? Há coisas passageiras, há coisas que são para esta vida e há coisas que são para a vida futura. E uma vida implica na outra. O que eu faço aqui é para obter essa vida eterna. Amém? Eu não vivo uma vida dissociada. Há alguns grupos que querem tirar a pessoa e excluí-la do meio da sociedade. Colocar no celibato, né? Coloca a pessoa, nem no celibato, coloca a pessoa reclusa. Tem gente que faz voto de silêncio e vai ficar no lugar, não conversa com ninguém, e vive uma vida só para a religião, é um celibatário, né? Então, essas coisas não garantem salvação. É vivendo a vida aqui que eu vou ter a vida futura. É sendo alguém aqui que reflete a glória de Deus, é que a glória de Deus vai refletir em mim e me levar para uma eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, existe um corpo natural e há também o corpo espiritual, que um dia nós vamos receber, conforme Paulo vai explicar melhor nesse capítulo 15. Amém? Num abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. Tanto os que morreram, quanto os que estiverem vivos. No dia que Jesus vier buscar a sua igreja, vier arrebatar o seu povo, ele vai fazer essa transformação nesse corpo incorruptível para entrarmos na eternidade nesse mundo. Porque a carne e o sangue não herdam a vida eterna. Não é a carne e o sangue. É um novo corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvemos.